essas três disciplinas. Como a própria filosofia é concebida como histórica e literária. Como a filosofia não pode prescindir de uma história da filosofia, né? A filosofia, para ser filosofia, na concepção de Voltaire, precisa de história da filosofia, né? Assim como para Hegel, né? Dos saberes em geral, uma história dos saberes em geral. E a filosofia também não pode prescindir dos expedientes literários. Ela não pode prescindir das formas literárias que podem dar conta de âmbitos da vida em que o discurso filosófico tradicional não encontra lugar. Certo? Não é isso que eu quero explorar com vocês. É mostrar a relação, a conexão filosófica entre filosofia, história e literatura. Vocês vão ter a oportunidade, talvez, de fazer essas perguntas sobre um outro autor que também estabelecia uma relação filosófica entre filosofia e literatura, que é o Sartre, né? Que amanhã o professor Damon poderá responder com propriedade. Mas eu quero fazer isso aqui no caso do Voltaire. Tudo bem? Então, está claro aí o nosso problema de hoje. Então, antes de, mais uma vez, ir direto ao ponto, eu faço um outro recuo, que é pôr o problema, fazer a posição do problema, que na verdade é uma consideração, um conjunto de considerações sobre a história na filosofia moderna. Um conjunto de considerações sobre a relação entre filosofia e história, tá? Na filosofia moderna. Apesar que essa relação poderia ser pensada em Aristóteles, por exemplo, daí um caminho interessante de pesquisa, né? Ver qual é o lugar do conhecimento histórico dentro, né, das outras disciplinas. Né? Eu quero considerar aqui duas tradições centrais do pensamento moderno, né, que vão influenciar definitivamente a filosofia. A tradição do cartesianismo e do justnaturalismo, do direito natural. É claro que eu quero considerar a relação entre filosofia e história nessas duas tradições, mas elas não são as únicas. Nós podemos encontrar, por exemplo, na filosofia moderna, autores como Bacon, como Montaigne, como Bayle e Gassendi, que estabelecem uma relação diferente entre filosofia e história, né? Aproximam a filosofia da história, principalmente no século XVII. O Pierre Bayle e o Gassendi são dois autores do século XVII, pouco estudados, mas que foram muito importantes para o século XVII, para o século XVIII, e que estabelecem uma relação entre história e filosofia muito importante para o século XVIII, mas não é a que eu quero me concentrar aqui, por questões estratégicas. Vocês vão ver por quê. A retomada da relação entre filosofia e história no XVIII é, em grande parte, uma retomada no pensamento desses autores aqui. Mas eu quero considerar o que eu chamei da tradição cartesiana, que é principalmente o Descartes, né? O próprio Descartes, o Malebranche, vou pôr ao lado, tá? Não é Descartes, não é Malebranche. O Malebranche e o Leibniz. Bom, isso que eu chamei de tradição cartesiana, né? O Descartes, o Malebranche, o Leibniz, em certo sentido também o Spinoza, apesar que o Spinoza é sempre um autor que escapa um pouco as classificações, né? Como diz a professora Ogária, o Spinoza é a exceção da filosofia, a exceção da filosofia do XVII. Mas esses autores, como a tradição cartesiana, e o assim chamado justnaturalismo, a tradição do direito natural.
né? Cujos autores são Hugo Grotius, o Pufendorf e o Hobbes. Nesse caso aqui, principalmente o Hobbes. Né? São os autores que falaram sobre o direito natural. Bom, então eu quero considerar o lugar da história, a relação entre história e filosofia nessas duas tradições, principalmente a cartesiana. A segunda eu vou fazer somente uma menção. Ora, na tradição cartesiana, nós encontramos claramente uma recusa da história, uma recusa da relação filosofia e história. Né? Na verdade, basta dar uma olhadinha no discurso do método do Descartes. Se vocês derem uma olhadinha na primeira parte do discurso do método, há um parágrafo mais interessante em que o Descartes recusa a história, a retórica e a poesia em um parágrafo só, né? Como conhecimentos não filosóficos. Tá? Não são nem propriamente, não são conhecimentos científicos. Na verdade, a história, como nos mostra muito bem o discurso do método de Descartes, não é passível de conhecimento filosófico. A recusa dele é interessante, porque ela é uma recusa tanto da história como meio de conhecimento filosófico, ou seja, eu estudo a história para resolver as questões filosóficas, isso é recusado, e ela também não é nem objeto de conhecimento filosófico. A própria história não pode ser passível de um conhecimento chamado filosófico. Né? Então, uma recusa dupla, por assim dizer. Né? É uma recusa da história como meio de conhecimento filosófico e recusa da história como objeto do conhecimento filosófico. Né? A história, como nos mostra muito bem o discurso do método, não é passível de conhecimento filosófico. Na verdade, Descartes, como eu disse, deixa claro que a história não é nem objeto do conhecimento filosófico, nem meio para esse tipo de conhecimento. Como objeto, né? Ou seja, vou tratar filosoficamente a história. Né? Para o Descartes isso é possível porque, como objeto, a história não é passível de um conhecimento claro e distinto. A história é móvel, cambiante, portanto, não apreensível por um saber da fixidez e da essência. Além do mais, como a história está fundada no testemunho, a história traz a marca da fragilidade e da incerteza de todo o discurso fundado sobre a observação e a autoridade. Como a história se baseia no testemunho e o testemunho está ligado à observação e à autoridade, portanto, ele não é aceitável. Tá certo? Vocês lembram? Todo o conhecimento advindo dos sentidos é posto em xeque lá nas meditações do Descartes. Então, como objeto, a história não é passível de um estudo filosófico. Tá? A filosofia busca o absoluto, o permanente, a essência. A história me dá mobilidade, mudança, tá certo? Incerteza. Afinal de contas, como eu posso demonstrar a existência de Pequim?